O assunto é muito sério, a gente vai falar sobre câncer ginecológico, aliás, tipos de câncer ginecológico, com o Dr. Marcelo de Andrade Vieira. Prazer em conhecê-lo. Prazer. Obrigada tudo bem. por ter vindo. Obrigado. Você é coordenador da oncoginecologia do Hospital de Amor. Isso, de Barretos. É o Hospital de Barretos? É o hospital, isso, é o hospital que antigamente era o Hospital de Câncer de Barretos. Exato. Mudou. Mudou, agora ele é o Hospital de Amor. O nome mais apropriado, não? Sim, sim. Porque é um muito hospital mais... referência, inclusive, né, Exato, Dr. e Marcelo? ele é referência principalmente na humanização dos pacientes. Exatamente. Então, sendo isso, adotou-se esse nome, que fica mais elegante e pelo tratamento que a gente faz E define, melhor. né? Exato, define define o tratamento que é exatamente. feito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Marcelo, é mito ou verdade que a menopausa tem relação direta com a incidência de câncer ginecológico? Isso, Regina, é um mito. A gente tem alguns cânceres ginecológicos que estão relacionados à incidência na faixa etária da menopausa. Daí, algumas vezes se confunde esse aspecto, mas não é a menopausa que faz com que a mulher tenha mais câncer ginecológico. Perfeito. É mito ou verdade que anticoncepcional pode ajudar a prevenir alguns tipos de tumores? Isto é verdade. A gente tem alguns estudos mostrando, por exemplo, o câncer de ovário. As mulheres que usam o anticoncepcional, elas se previnem e têm menor risco de desenvolver a doença. E é interessante, o dado interessante, a cada 5 anos que ela usa, ela pode diminuir em 20% o risco de desenvolver o câncer de ovário. Interessante que quando ela cessar o uso, isso permanece. Tá. Então é um ganho. É um ganho, para as mulheres. Tá. É mito ou verdade que verrugas genitais levam ao câncer de colo do útero? Isto é um mito, mas a verruga ela está relacionada a um vírus que a gente chama do vírus do HPV. O vírus do HPV ele é um vírus que ataca as mulheres e ele tem um monte de subtipos. E alguns deles estão relacionados ao câncer ginecológico e alguns deles relacionados às verrugas. Tá. Mas toda verruga não necessariamente é um câncer, mas deve ser investigada e tratada. Perfeito. É mito ou verdade que cisto no ovário ou no útero pode evoluir para um tumor? Isto é um mito. O cisto, ele é como se fosse um saco com líquido interno. E ele muitas vezes é funcional. O que é funcional? Que a mulher desenvolve esse cisto, mas que regride espontaneamente ou usando, por exemplo, o anticoncepcional. Tá. Nos ovários são mais comuns os cistos. No útero são mais comuns os miomas. Que a pergunta muito frequente é se um mioma pode virar um câncer. Na verdade, não. Depende do lugar onde está. Isso, mas na verdade o mioma ele é um tumor benigno. Ele não está relacionado ao câncer, mas ele pode crescer e em algumas pacientes é necessário a ressecção, a retirada do mioma para ela ou diminuir as dores, sangramentos ou até relacionado à fertilidade também. Perfeito. É mito ou verdade que estresse, depressão e outros problemas psicológicos podem causar câncer? Isso é um mito. Na verdade, a mulher ela precisa viver bem consigo mesma. Então, isso pode gerar alguns tipos de doença, mas nós não temos estudos relacionados que esses fatores isolados levam ao câncer ginecológico. Tá. Na literatura não há nenhuma evidência? Não, tem alguns trabalhos descrevendo, mas não evidência que ele leva a isso. Perfeito. É mito ou verdade que corrimentos vaginais e escapes menstruais incomuns sempre devem ser investigados? Isso é verdade. Na verdade, não só os corrimentos e os escapes, mas tudo que a paciente ou a mulher estiver de diferente do habitual. Qualquer queixa, sintoma que ela tenha diferente do que está acontecendo normalmente, ela tem que investigar. Por exemplo, um sangramento anormal, um fluxo muito aumentado, dores intensas durante a menstruação. É bom investigar. É sempre bom investigar. Durante a relação sexual, você está tendo dor, sangramento depois da relação sexual, isso é importantíssimo. Os tumores de colo de útero, o principal sinal é o sangramento após a relação sexual, que nós chamamos de sinusorragia. Tá. Então, isto, algumas vezes, a mulher passa desapercebido e podem levar a gente a descobrir o câncer em fase inicial. Quando a gente descobre em fase inicial, é muito mais fácil fazer o tratamento. Sem dúvida. É mito ou verdade que autoexame nas mamas dispensa a mamografia? Isso, na verdade, é um mito e nenhum autoexame dispensa nenhum exame complementar.
Na verdade, são passos que devem ser seguidos para que se identifique as lesões e, caso seja necessário, uma biópsia dirigida para diagnóstico ou não de doenças oncológicas. No Brasil, qual é o protocolo? Mamografia anual? Então, existe vários protocolos, mas o Ministério da Saúde, geralmente, mulheres acima de 50 anos, que devem ser feitas a cada 2 anos. A cada 2 anos. Isso. O importante é que se faça o exame e acompanhe o resultado, porque algumas mulheres precisam seguir e realizar antes do que de 2 em 2 anos. Eu sempre esqueço, porque quando vai fazer a mamografia tem que levar, né? Para comparar, eu sempre esqueço. E algumas vezes pode. Ela faz e ela não sente nada, mas pode estar alterada e não pega nem o resultado do exame. Então tem que levar, né? Tem que levar, mas isso também não dispensa que ela faça o autoexame. Perfeito. Perfeito? Falando em exame, olha aqui, os principais exames ginecológicos para a prevenção de tumores do colo, vagina e vulva. Isso. Colpocitologia oncótica, Isso. famoso Papa Nicolau. Exatamente. Esses são alguns exames que existem e uma sequência que nós seguimos para identificar as lesões, que são suspeitas e que devem ser biopsiadas. Então, a colpocitologia oncológica é o Papa Nicolau, o famoso Papa Nicolau. É um exame que é muito fácil de realizar. E barato, inclusive, para quem não tem plano de super barato. saúde, E na rede, exato, na rede pública é de fácil acesso, de livre acesso. O Hospital de Barretos, ele tem carretas que viajam fazendo esse exame. Por todo o país, são carretas móveis. Que legal. E como que a gente faz para saber a localização das carretas? Isso, a gente tem o site do hcancerbarretos.com.br e lá faz toda a explicação de como que é feita essa triagem. Legal. Então faz exame de próstata, faz mamografia digital dentro do caminhão. Digital? Exato, o Papa Nicolau, e faz ressecções de lesões de pele também. Então, quando nesses exames se descobre algum tipo de alteração, a paciente é encaminhada para a instituição e convocada para fazer o tratamento adequado. Então, aqui é um exame barato, para a paciente, não gera custo algum e que pode prevenir um câncer que muitas vezes pode até levar a consequências a consequências piores. Tá. Aqui é uma sequência do tratamento. Então, quando a gente faz o Papa Nicolau, o que é o Papa Nicolau? A gente passa uma escovinha ao redor do colo do útero e dentro do canalzinho e ele pega aquelas células que estão soltando, estão descamando. Tendo alterações nas células, a gente faz um outro exame que chama colposcopia. Um leva o outro. Isso, exato. O que é a colposcopia? É o mesmo exame, só que é feito com um microscópio. Tá. E o médico joga uma substância e ele vê que o HPV, que é o principal fator de risco para levar ao câncer, ele leva a alterações nas células. E essas alterações, elas ficam com cores diferentes quando se joga uma substância lá. Então tem uma reação pela diferença de cor? Isso, e daí, ao olho nu, se a reação for muito forte, você consegue ver. Mas se ela não for, você precisa de um microscópio, que é a colposcopia. Tá. Por que é interessante a colposcopia e a vulvoscopia? A colposcopia é quando é feito esse exame no colo do útero e a vulvoscopia é quando é feito na vulva, a parte externa da vagina. Porque se, por exemplo, se tiver alguma lesão suspeita e eu fizer uma biópsia, ela é uma biópsia aleatória, de qualquer lugar. Não necessariamente a doença está ali. Quando a gente faz esse exame, a gente consegue identificar o ponto onde está. Exato. E você faz uma biópsia dirigida para a lesão. Tá. E daí tem a maior chance da gente fazer o diagnóstico de uma doença. E a biópsia é o que o médico coloca no pedido, biópsia se necessário. Isso, biópsia se necessário. E aquele estudo anatomopatológico é o resultado que o médico patologista vai analisar a biópsia e nos trazer e falar, é câncer, não é câncer, é suspeito, precisa continuar investigando. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente vai responder na sequência. Vamos lá. A Gisele. Há 2 anos, sofri um acidente e tive um grande trauma nos seios. Há pouco tempo, descobri que tenho câncer de mama. O tumor pode ter sido causado pela pancada? Gisele, provavelmente não. O que a gente tem, sempre quando a gente faz o diagnóstico de alguma doença oncológica, a gente sempre, é porque é um evento muito traumático na vida de uma pessoa. E algumas vezes a gente se relaciona com alguma coisa que aconteceu próximo. Mas geralmente, provavelmente não. E quando a gente descobre, algumas vezes ele já está num tamanho que ele já estava ali há algum tempo. E ele era assintomático, a paciente não sentia nada. Entendeu? Então, provavelmente não tem relação nesse caso. Próxima pergunta enviada pela Nora. Minha filha faz tratamento para endometriose. A doença e a medicação pode predispor o câncer de ovário?
Nora, uma pergunta bem interessante. O tratamento, a doença, a medicação que ela vai fazer, provavelmente não. Tá. Certo? E a doença, a gente sabe, tem alguns estudos mostrando que a paciente que tem endometriose tem uma porcentagem um pouco maior do que a população normal de ter relação com um tipo de câncer. Ah, é? Isso, de câncer ginecológicos. Então, a gente já fez alguns tratamentos de algumas pacientes que tinham câncer e já tinha história prévia de ter tido endometriose. Tá. Mas não necessariamente, nem toda mulher, porque a endometriose ela é bem frequente. Nem toda mulher que tem endometriose vai desenvolver câncer. É uma parcela mínima da população, mas pode ter relação. Próxima pergunta, Juliana. Tenho amenorreia por causa da alteração da tireoide. Essa falta de menstruação pode ser um fator de risco para câncer? Não, são coisas diferentes. A amenorreia é quando ela não tem a menstruação. Tá. Que não é a menopausa, é uma outra história. Não, exato. Esse daqui, inclusive, pode ser até a paciente bem jovem. Tá. Que ela tem alguma alteração do sistema nervoso central do cérebro que faz com que ela não consiga menstruar, com alteração hormonal. Mas isso não pode levar a câncer. A amenorreia, não. Pode ficar Porque sossegado. quando, um exemplo, quando se faz o uso de alguns anticoncepcionais, você fica sem menstruar. Não é isso que vai fazer com que você tenha câncer. Exato. Mais uma pergunta, Vanessa. Antes da menopausa, tive câncer de mama. Fiz radioterapia e quimioterapia e há alguns meses soube que o tumor sumiu. Posso agora fazer reposição hormonal? Então, Regina, olha, Vanessa, é uma pergunta interessante pelo fato do tratamento já ter sido feito um tratamento oncológico prévio. Alguns tipos de tumores ginecológicos, eles têm relação com o hormônio. Então, esses tipos, por exemplo, o câncer de mama. Então, esses tipos, existem algumas terapias que se podem fazer para estas pacientes para diminuir esses sintomas ruins da menopausa, que causam um impacto muito grande na qualidade de vida de toda mulher. Então, por exemplo, o uso de hormônio via oral, provavelmente ela não vai poder fazer. Mas existem algumas terapias que ela pode fazer, por exemplo, o uso tópico de hormônio. Por exemplo, e é eficaz? Então, é eficaz para aquele aspecto. Tá. E ele não tem a absorção em todo o corpo. Então, que não influenciaria no câncer. Só que sempre que você vai fazer uma terapia de reposição hormonal, ela deve ser acompanhada de um médico, principalmente um ginecologista, e ele vai analisar os fatores de riscos que ela tem, porque quando você faz uma reposição de hormônio, você pode desenvolver algumas doenças, entendeu? Então tem que ver se ela é paciente obesa, se ela tem histórico de trombose, que é um entupimento dos vasos, que pode levar a maior incidência dessas outras doenças. Tá. Próxima pergunta da Paula. A síndrome de ovários policísticos aumenta o risco para câncer ginecológico? Não, Paula. A síndrome de ovário policístico é uma síndrome geralmente em meninas mais jovens e ela não leva ao câncer. Não tem relações dela ser fator causal do câncer. Tá. O pessoal do Switcher vai rir de mim, mas eu cresci em Rio Preto. Olha, eu sou vizinha. Do lado de lá. Não é do lado. Do lado. É do Você conhece lado. o Hospital do Amor? Conheço. Você já foi lá? Conheço, mas faz muitos anos. Faz muitos anos que eu saí de Rio Preto, estava começando o hospital. Parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês fazem, viu? Eu tenho muito orgulho de ser da região e poder falar que já estive em Barretos no Hospital do Amor. Hospital do Amor, Hospital de Amor. O Dr. Marcelo de Andrade Vieira é coordenador da oncoginecologia do Hospital de Amor, que é o antigo Hospital de Barretos. Instagram, M Vieira Onco, M de Marcelo. M Vieira Onco. No Facebook, DR de Dr. Marcelo de Andrade Vieira. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Um orgulho receber vocês aqui. E está indo bem o hospital? Está indo super bem, graças às doações que são feitas ao hospital, né? Isso faz com que a gente consiga dar o melhor tratamento que se tem no mundo num sistema 100% gratuito, né? Se eu quiser doar, como que eu faço? Então, a gente tem uma rede de captação no hospital.
Mas o telefone principal do hospital é 17, o DDD 3321-6600. 3321-6600, código de área 17. 17 Barretos, e lá eles vão dar todas as orientações para quem puder. O hospital, ele tem uma parte financiada pelo governo, mas é uma parte pequena. Exato. Nós vivemos realmente de doações. Temos hoje 380 médicos na instituição, Que maravilha. 5 hospitais fixos Como e mais cresceu. 18 distribuído em todo o país. Tem as carretas que visitam lugares bem pobres. O site do hospital, para quem quiser saber a localização. hcancerbarretos.com.br. hcancerbarretos.com.br, para quem quiser saber a localização das carretas. É tudo 100% gratuito. Isso, e quem não conhece, primoroso. eu convido a conhecer. Isso. Porque isso muda a vida de uma pessoa. Conhecer Da família. Muda a vida da pessoa conhecer um hospital em que o paciente e o acompanhante ficam 24 horas junto, tem 5 refeições e se consegue fazer o tratamento que é a nível mundial feito hoje em dia. Maravilhoso. Maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns, viu? Nada, obrigado por ter recebido. Volte mais vezes.